Olá, irmãos! Continuando nosso estudo sobre as 5 regras de ouro da pregação, hoje vamos falar sobre a segunda e a terceira regra de ouro da pregação. Vimos que a primeira regra é a pessoa precisa entender, saber qual é o objetivo da pregação. E qual é o objetivo? Amadurecer a igreja, a pregação tem esse objetivo: amadurecer a igreja, edificar a igreja e aperfeiçoá-la. São as 3 razões básicas, para não ficar muita palavrinha aqui. Tem mais, mas essa daí já são mais do que suficiente para a pessoa entender. Porque você entendendo o objetivo, basicamente você vai começar a entender o que é que você tem que pregar para se chegar nesse objetivo. E hoje nós vamos entender qual é o conteúdo que se deve pregar para chegar nesse objetivo de aperfeiçoamento, edificação e maturidade da igreja. Bom, a segunda regra de ouro da pregação é entender, compreender a diferença entre conhecimento bíblico e informação bíblica. Existe uma diferença. Por isso que lá no início eu falei que a primeira regra de ouro, quando se pergunta para os crentes o que é que se deve pregar, para que serve a pregação, eles vão falar pregar a Bíblia ou pregar Jesus. Pregar Jesus está corretíssimo. Mas como eu disse, pregar a Bíblia é meio complicado, pode incorrer em erro. E aqui vamos entender isso melhor, porque tem gente que prega demais e o outro, que é o essencial, prega muito pouco. Qual é a diferença entre conhecimento bíblico e informação bíblica? Bom, sintetizando, é isso aqui. Conhecimento bíblico, o que é? Conhecimento bíblico é aquela informação que vai mudar a sua vida, que vai afetar no seu comportamento, que vai mudar o seu modo de pensar. O seu pensamento será transformado, que vai lhe redirecionar, que vai lhe ajudar a ser prudente. Isso é conhecimento bíblico. Ou seja, conhecimento bíblico é o que deve ser pregado, é o essencial da pregação. Porque aquilo que realmente vai aperfeiçoar, aquele conteúdo, é aquilo que está na Bíblia que vai realmente amadurecer, aperfeiçoar e edificar os crentes. Já a informação bíblica, veja o que ela é. Não passa disso mesmo. É uma informação que não muda nada na sua vida, que não vai impactá-la, que se você sabendo ou não, tanto faz. Não vai fazer de você um crente melhor ou pior em quesito de maturidade e aperfeiçoamento, se você conhece aquilo ou não. Entendeu isso aí? Alguns exemplos, tipo, saber o nome dos 12 apóstolos muda a sua vida em alguma coisa? Vai lhe ajudar no seu casamento? Em lidar com o seu chefe, em lidar com aquele colega chato, com um vizinho insuportável? Vai lhe ajudar? Não ajuda em nada. São importantes para aqueles que têm problema semelhante a analfabetismo funcional, que acha que o fato de você falar uma coisa, você está excluindo a outra. Não, irmãos. Estou falando que isso aqui é o primordial para culto à noite. Essa informação de saber o nome dos 12 apóstolos é até importante. Os crentes devem saber, mas é uma coisa mais para uma escola dominical, não para um culto à noite. Então, saber o nome dos 12 apóstolos, as pragas do Egito. Você conhecer as pragas do Egito, mudem alguma coisa na sua vida? Não muda a sua vida. Os acontecimentos da vida dos reis ou dos profetas, não muda a sua vida. Então, são coisas assim. Acontece que hoje se gasta muito tempo, que nem os pregadores adoram contextualizar, explanar histórias de vida dos profetas e dos reis, ou dos milagres de Cristo. Ficar explicando os detalhes que são bacanas, é legal, tal, mas não é para culto à noite. Gasta-se uma energia e um tempo muito grande com coisas que não vai transformar a vida do crente. E às vezes ele gasta metade do tempo só nisso, em meras informações adicionais, para que então passe para uma coisa realmente para a vida dos crentes, que vai realmente afetar, mudar a vida dos cristãos. E como eu disse no primeiro vídeo, os pregadores adoram falar sobre histórias, porque dá-lhe condição de enriquecer demais a mensagem, você
passar aquela imagem de um cara conhecedor de história, de culturas judaicas, bíblicas, né? E porque é maleável. Você pregar sobre histórias do Antigo e do Novo lhe permite que você venha modelá-la conforme você quer. Você tira dela o valor, as coisas que você deseja que vai lhe ajudar na sua pregação e ignora exatamente aquilo que, né, não vai lhe ajudar. Com as curas de Cristo é a mesma coisa. Nas curas de Cristo, você pode tanto ter conhecimento bíblico como informação bíblica. Vai uma ressalva aqui, vai uma indicação aqui. As curas de Jesus, a maioria delas, não tem propósito na cura. A razão não é a cura. A razão está no discurso de Jesus Cristo. Por isso que ele foi escrito. Você não encontra quase nenhum milagre nesse sentido. O cara veio, Jesus curou, o cara foi embora. Não. Existe um discurso antes da cura, durante a cura ou depois da cura. E esse discurso que Jesus está dando é a razão. Então, você pregar sobre a cura de Cristo, sobre as curas de Cristo, pode ser meramente um quesito de informação, tipo você explicar da mulher do fluxo de sangue, que é um dos que os pregadores mais gostam de falar, pode ser meramente de informação, ou pode ser em quesito doutrinário. Tem os dois ali. Acontece que as doutrinas, os discursos de Jesus Cristo que estão ali, não são que realmente são abordados, né? Mas sim as curas, porque é mais fácil lidar com isso. Então, aqui está a diferença. Informação não vai mudar a sua vida, né, bíblica. Por isso que eu falei no início sobre o problema de falar pregar a Bíblia. Porque quando você fala pregar a Bíblia, pregação para pregar a Bíblia, tem gente que acha que pode pregar meramente as informações. Qualquer coisa que tiver lá, o camarada vai e prega em cima daquilo, né? Então, são coisas que para a pregação não é adequado, não vai mudar a vida dos crentes. Tanto é que é só você observar o resultado que está aí, do nível de maturidade que existe na igreja de forma generalizada. Por quê? Porque a pregação não está cumprindo com o seu objetivo, porque o conteúdo que está sendo usado não é de conhecimento doutrinário e da justiça. Simplesmente isso. Então, essa é a segunda regra. Primeira, como vimos, conhecer o objetivo e como alcançar esse objetivo. Segunda regra, aprender a diferença de conhecimento bíblico e informação bíblica. No que você realmente deve se dedicar. E a terceira regra da pregação é aquela que realmente nós vamos mergulhar nos vários assuntos, nos vários temas, doutrinas que são aqueles que devem ser pregados. Então, na terceira regra, nós vamos então finalmente chegar a quais são a prioridade da pregação. Quais são os temas que devem ser abordados? Vamos ver aqui na terceira. Bom, tirando por base uma mensagem de Jesus Cristo em Mateus 6,33, então nós vemos qual é o conteúdo. Ou seja, então nós vemos o seguinte: objetivo da pregação: amadurecer, aperfeiçoar e edificar os crentes. Meio de se fazer isso: exortando, admoestando, ensinando, exortando. Meio. Conteúdo a ser pregado. Jesus Cristo disse qual é o conteúdo. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Aqui está. Esse é o conteúdo. É isso que muda. O reino dos céus e sua justiça. Como eu havia dito, reino dos céus é as doutrinas, aquilo que você deve crer, as verdades absolutas. E a justiça tem a ver com o nosso comportamento com o próximo. Tem a ver com como você age diante das várias situações. É a justiça. Doutrina, ela tem a ver mais com as coisas, mais metafísicas, enquanto que justiça tem a ver mais com as coisas práticas. No quesito de justiça é o quê? Amar o próximo a ti mesmo, perdoar, ser um pacificador, ser manso. Em síntese, os frutos do Espírito são a justiça do reino. E é isso que deve ser abordado. As doutrinas e a justiça. Especificando doutrina e justiça, dá alguns exemplos aqui. Estão algumas. Exemplo.
A autoridade do crente para julgar, ou seja, há uma falácia por um equívoco, que eu já fiz um vídeo falando sobre isso, que diz que crente não tem que julgar ninguém, porque crente não é juiz, só quem julga é Deus, né? Que nós não somos nada, todo mundo é pecador. Então, baseado nessas falácias, nesse que eu chamo de crentismo, que é um conjunto de declarações que os crentes têm que são falsas, equivocadas ou são referente a uma determinada coisa, mas não é geral. Quando você vai para o capítulo 5, capítulo 6 de 1 Coríntios, você encontra ali um capítulo inteiro falando para os crentes julgar. Não só isso, vários versículos espalhados pela Bíblia que fala que dá autoridade para o crente até mesmo deixar de comer com outro crente. Então, esse assunto da autoridade do crente naquilo que ele pode julgar e aquilo que ele não pode julgar não é abordado. Aquilo que eu posso realmente fazer julgamento e aquilo que eu não posso fazer julgamento sobre a vida do outro crente. Isso está na Bíblia. É um assunto biblicamente rico, mas infelizmente não é abordado. Por isso que os crentes são desse jeito, cheio de falácias em relação a esse assunto. Outro assunto, casamento, que é outra doutrina. Casamento é tanto doutrina, tanto justiça, que tem a ver com o comportamento dos crentes, né? No quesito de abordar melhor sobre a doutrina sobre ele, adultério, sobre divórcio, né? Que por conta de divórcio não ser tanto pregado hoje em dia, que os crentes hoje têm uma mentalidade muito mais suscetível a dizer que vai divorciar. Exatamente porque esse assunto não é mais tão trabalhado. Resolução de conflito no casamento, como ter uma boa convivência, essas coisas não são abordadas. Por isso que você tem um nível tão grande de problemas, né, de matrimoniais na igreja. Falar sobre o céu, as duas partes, né, tanto o novo céu e a nova terra, tanto como a nova Jerusalém, como nós seremos lá, e corrigir a mentalidade católica de novo, de voar com os anjos, essas coisas. A doutrina do inferno, né? O Hades, o lago de fogo, o abismo, as trevas exteriores, o que é isso? E também corrigir a doutrina católica de demônios no inferno, com tridentes, jogando pessoas em caldeirões, chicoteando, torturando, de um trono do diabo no inferno. Isso tudo é mentalidade católica. Pecado e santidade, também trabalhar melhor sobre a questão dos pecados e sobre a questão da santidade, que é incentivado algumas vezes a questão da santidade, mas nunca se ensina práticas específicas de santidade. Então essa falta de abordagem gera prejuízo nos crentes. Os pecados da língua, que eu chamo de fontes amargas, conforme está escrito em Tiago, que é o quê? Trabalhar melhor sobre a ofensa, a murmuração, a blasfêmia, a maledicência, a injúria, a mentira, a calúnia, a difamação, a maldição, etc. Todos esses são pecados derivados da língua, que deveriam ser melhor trabalhados, mas infelizmente não são. A igreja, sobre a sua origem, a composição, destino, história, a missão da igreja, o que são as portas do inferno, que também não são trabalhadas. O sacerdócio universal, em que todos os crentes são, né, sacerdote, não existe um grupo específico, que o púlpito, só quem está no púlpito, só o pastor é o sacerdote da igreja. Isso não existe, a Assembleia de Deus não ensina isso, a Assembleia ensina o sacerdócio universal, que também é o lema da reforma protestante, conforme está na Bíblia. E por que todo crente é sacerdócio, né? Por quê? Sobre o anticristo, a sequência dos acontecimentos que vai desencadear na perseguição da igreja. O pior é que ninguém sabe isso aqui, né? Se você perguntar basicamente a pregadores e pastores por aí, ele não sabe falar sobre a sequência de acontecimentos que estão descritos na Bíblia, que vai desencadear na perseguição da igreja. Inclusive, teremos um estudo este ano, que esse vai ser o tema. Que muitos crentes pensam que o diabo vai aparecer, que o anticristo vai surgir aí e vai começar a perseguir a igreja logo. As coisas não são assim. Existe uma sequência de acontecimentos que vai culminar, que vai resultar na perseguição da igreja. Mas antes disso, o anticristo persegue alguém, alguma coisa antes. E depois disso, persegue a igreja. A grande tribulação também, trabalhar melhor sobre esse período da perseguição do anticristo, o reinado, que nem não são 7 anos de perseguição, não são 7 anos, são só 3 anos e meio de perseguição. A doutrina da oferta, os princípios para poder se ofertar, conforme está escrito em 2 Coríntios, capítulo 9 e 10.
O evangelismo, formas e os limites que às vezes são cometidos excesso, acaba aborrecendo, chateando ou enfadando o ímpio, né? Precisa se orientar os crentes a não enfadar, a não fazer com que os ímpios não fujam quando vê os crentes chegando. Os sinais da vinda de Cristo, quantas vezes já vi alguém pegar o capítulo 24 de Mateus, que Jesus descreve alguns sinais, e ali explanar os sinais da vinda dele? Essas doutrinas não são ensinadas, e olha que são biblicamente ricas. Os dons, a variedade dos dons e o objetivo dos dons, que não é ensinado esses objetivos da existência dos dons, né? Tem um capítulo inteiro só para isso. A ceia e o batismo, que existe, que algumas pessoas dizem que ceia cura. Não, filho, Deus realmente pode curar. Eu também fiz um vídeo falando sobre isso, e o posicionamento da Assembleia sobre isso, né? Deus realmente pode curar numa ceia, como em qualquer outro lugar, em qualquer culto, mas o fator de alguém estar ceando, ninguém é curado, né? Por isso que os crentes vão doentes e voltam doentes. Inclusive quem diz isso, o cara que diz isso, que ceia cura, ele vai doente e volta doente também do mesmo jeito, né? Ou seja, nem essa suposta verdade dele não é efetiva nem nele. Então essa doutrina sobre ceia e batismo, pegar o capítulo lá que nós lemos sobre a ceia todo mês sobre a ceia, e explanar ele melhorzinho, né? Não só ler, mas explaná-lo. As doutrinas que estão nas 7 cartas do Apocalipse, por exemplo, são muitas aqui, eu separei cerca de 77 assuntos. Você vê, quantas vezes você vê alguém pegar as riquezas de orientação que está e de correção que está nas cartas do Apocalipse para ensinar, pegar a carta e ir explicando, 7 cartas, são 7 pregações basicamente aí, só de orientações riquíssimas do próprio Senhor Jesus para aquelas igrejas, que serve de orientação para nós hoje. As parábolas de Cristo, olha só, da quantidade imensa, são mais de 20 parábolas que tem na Bíblia. Imagine se alguém pegar para explicar a parábola do semeador, como eu havia dito, né? Do trigo e do joio, das 10 virgens, que geralmente a 10 virgens é mais trabalhada, mas as outras não são trabalhadas, são uma quantidade grande de parábolas que tá lá desperdiçada, tá lá jogada, as traças, desperdiçada. Ninguém olha, você quer saber de falar de coisas que tem a ver com acontecimentos. Pode botar a reparar, geralmente a maioria das pregações tem a ver com acontecimentos, raramente doutrinárias. Porque, como eu disse, doutrina ela é bruta, não existe, doutrina não é maleável, não tem como você adaptar uma doutrina para você. Ou como ela realmente é, ou então você não tem condição de pregá-la. É uma das grandes complicações. Então veja se alguém me falar assim, cara, a partir de hoje eu vou passar ensinar todas as parábolas. Nossa, isso quantos, sei lá, dá um trimestre talvez ensinando só parábola, ou seja, enriquecendo os crentes de conhecimento efetivo para suas vidas, né? E isso faria com que os crentes realmente melhorassem no seu relacionamento um com o outro, amadurecesse para poder lidar com as coisas nos mais diversos setores, nos mais diversos ambientes, que infelizmente não acontece porque tanto o grande sermão de Jesus Cristo, né, o sermão da montanha, é completamente ignorado, é pregado um detalhezinho ou outro, mas aquela riqueza toda não é trabalhada. Imagine se alguém falar assim, a partir de hoje eu vou pregar o sermão da montanha inteiro, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Mateus. Imagine se alguém fazer isso, imagine que maravilha da riqueza que tem ali de vários assuntos nos orientando. Mas não. Vamos falar sobre Zaqueu, vamos falar sobre a mulher do fluxo de sangue, né? Vamos falar sobre Paulo, vamos falar sobre Moisés, vamos falar sobre dilúvio. Meu Deus do céu, olha o nível de desperdício. Por isso que, repetindo de novo para memorizar, falar que pregar sem pregar a Bíblia, incorre nesses erros. Porque, de repente, quando você está lá moado, o cara tá eu estou pregando Bíblia. É verdade, ele está pregando Bíblia, mas não é um conteúdo efetivo para amadurecimento, aperfeiçoamento da vida dos crentes, certo? Então, resumindo, já vamos chegando a 20 minutos, resumindo, o objetivo da pregação, amadurecer, edificar e amadurecer, edificar, aperfeiçoar. Objetivo. Meios, como está escrito lá, admoestando, repreendendo, exortando, ensinando com toda a paciência.
conteúdo a se alcançar o aperfeiçoamento. Doutrina, justiça. Aquilo que eu tenho que crer, a cosmovisão cristã, né, que diz respeito ao que ele crê e ao que ele tem que se comportar. Então, esses são as duas. Acontece que quando se trata de se comportar, geralmente sempre falo só na mesma coisa. Existe uma riqueza muito grande de como... Quantas vezes você já viu alguém pregando que você não... se você quiser, você não precisa almoçar ou tem que deixar de almoçar com alguém que não é crente de verdade, que não anda corretamente. Quantas vezes já viu alguém ensinando isso? Não é disso que eu estou falando. Quantas vezes orientando sobre o que você pode julgar e o que você não pode julgar. Então, existe ensinamento sobre comportamentos doutrinário, mas é sempre raquítico, só aquilo que você já sabe, né? Uma repetição de conteúdo que você sabe e sempre as mesmas coisas. Nunca avança para outros conteúdos que estão na Bíblia nos orientando no que crer e como se comportar. Certo? Então aqui está as 13 regras de ouro para poder ter uma boa pregação. Conhecer o objetivo, aprender a diferenciar conhecimento bíblico de informação bíblica e então focar na prioridade da pregação, que é essa riqueza de assuntos que eu acabei de falar aqui, certo? Então pregue mais ensino de Jesus Cristo e o conteúdo doutrinário das cartas, e menos acontecimento de vida de reis, de profeta do Antigo Testamento. Porque o que enriquece o crente é o conteúdo doutrinário dos ensinamentos de Jesus Cristo nas suas parábolas, nos seus sermões e a doutrinação em Romanos, em Coríntios, em Efésios, em Gálatas, em Timóteo, em Apocalipse, em Pedro. Lá está a grande riqueza de conteúdo de como eu devo me comportar e no que eu devo crer, certo? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Depois falaremos sobre as duas últimas regras de ouro da pregação. Deus abençoe.